Pessoal, se essa aula fosse física, eu teria com vocês mais. Eu teria 1 hora e 10 de aula, né? 60 minutos que é 1 hora, mais 10 minutos, totalizando 70 minutos. Então minha parte teórica acabou com 51 minutos de aula e vou usar mais um tempinho aí, o tempinho limite que eu teria na aula física para fazer as questões aqui. Então, eu vou botar em vídeos separados, serão vídeos separados, e daí vocês podem escolher como dividir o tempo de assisti-los e tudo mais. A gente vai fazer essa questão aqui e dá uma pausa nela, tenta fazer e eu dou um auxílio pra ela logo em seguida. Vai lá. Dando uma lida, vocês viram, né, o enunciado e aqui agora aparece marcado os pontos focos da questão que ajudam a resolução delas, né? Então, se vocês tiveram dificuldade, parar pra prestar atenção. É uma questão difícil, sabe? Quando eu fiz o Enem em 2017 e eu errei essa questão, porque eu achei difícil. Só que dá pra ir diminuindo a chance de erro cortando a alternativa, né? Ele quer o fator determinante para instalar uma refinaria de petróleo. Próximo da sede da empresa não tem sentido nenhum. Por que a sua refinaria sendo próxima da matriz financeira, né? Da onde fica todos os burocratas, todos os administradores, vai te facilitar na distribuição. Você quer refinar o teu petróleo bruto para vender os derivados e tudo mais, né? E, bom, não importa se você está perto da matriz da sede da sua empresa ou não. Zonas de importação de derivados é uma alternativa estranha. Eu lembro que eu marquei essa alternativa no dia da prova. Porque eu interpretei o seguinte: zonas de importar derivado. É justamente isso que seria o fator determinante, né? Das refinarias. É você ter proximidade com quem está importando os derivados da sua refinaria. Só que não é essa a resposta. E é engraçado porque eu acho que foi bem mal escrita. A zona de importação leva a crer, então, na verdade, por essa alternativa estar errada, que seria uma zona de importação internacional. E, sei lá, não uma zona de importação regional, sabe? No país. Então ela tá errada. E, enfim, é confuso, né? É difícil, é uma questão bastante difícil. E o enunciado não te leva de forma alguma a polo de desenvolvimento tecnológico. Em nenhum momento esse foi o foco do enunciado, certo? E essa é descartada por esse motivo. A área de aglomeração de mão de obra poderia ser uma boa resposta, mas também não foi ressaltado isso no enunciado. E o resultado seria a letra E. Por eliminação, você vê que as outras são um pouco absurdas e você poderia ter dificuldade com a B. E para divergir a B da E é complicado, né? Mas a E diz espaço com infraestrutura de circulação. Justamente, essa infraestrutura de circulação é o que faz rolar a produção para uma área de consumo, sabe? Tá aqui, ó. A localização da refinaria tem que ser próxima do centro de consumo como da área de produção. O que une uma área de consumo e de produção é a infraestrutura de circulação, é a logística, né? Então esse é o fator determinante para uma instalação de refinaria. E aqui no gabarito dá pra gente ressaltar rapidinho que, principalmente nessa segunda parte aqui, ó, a maioria das refinarias de petróleo se localiza nas proximidades dos grandes centros consumidores, ok? Porque é mais barato transportar o petróleo bruto do que seus derivados. Então, esse petróleo bruto, por ser mais barato transportá-lo, é justamente o fator determinante da logística da circulação que determina a instalação dessas refinarias. Você transporta o petróleo bruto e essa refinaria vai estar próxima de um centro de consumo e pela logística você transporta os derivados que seriam caros de transportar, mas pela proximidade acabam baratos, certo? Então, é uma questão difícil, gente. É muito fácil de errar. Bem, façam mais essa questão aqui também e eu já venho com um guia para vocês. Eu considero essa questão muito difícil no sentido de você, dependendo da ordem que ela aparece na sua prova, ela pode ser lá a 35ª questão, a 30ª, e você vai ler ela e você vai se deparar com termos que o dono do... que o enunciado vem de um autor onde já é muito louco a obra dele, né? Crítica à razão dualista e o ornitorrinco. Que diabo esse cara quer falar aqui? Você se depara com termos... Cadê o termo?
molecular digital. Você vai estar totalmente... O que esse cara tá falando, né? E eu vou ensinar pra vocês uma técnica de eliminação de alternativa. É, olha, é injusto, eu também uma coisa que eu queria ressaltar, a injustiça de eu passar um conteúdo teórico pra vocês, né? Eu já falei pra vocês o que é Just in Time ali na aula anterior. E o Just in Time não ser cobrado de forma bruta, sabe? Me fala aí o que é Just in Time, mas foi jogado Just in Time aqui e a questão não tem nada a ver com nada. Então você vai resolver ela na hora. Você não precisava ter tido uma aula de industrialização para resolver essa questão. Então vamos lá, o aspecto destacado no texto afeta diretamente questões como emprego e renda. Você vai procurar alguma coisa, você tem que ter pescado alguma coisa no texto que envolve emprego e renda e por que isso se transformou, como que a gente explica isso, né? Aí vocês deram uma lida e é difícil você conseguir entender o que esse cara quis dizer, mas se ele falou de just in time, que a indústria faz a produção das bebidas de forma flexível, a indústria não estoca a produção de bebidas, certo? E ele ressaltou aqui o vendedor ambulante no estádio, certo? Um cara que é um informal, que ele não tem umas regras trabalhistas que defendam esse tipo de trabalhador. Então, disso você consegue tirar do texto, sabe? Quando você está perdido, você vai caçando um pouco do texto que você consegue se pegar. No caso aqui, indústria, o industrial, a grande corporação que faz a bebida flexível e o trabalhador informal. Isso aí é a grande dualidade, que talvez seja aqui a origem do título da obra do autor, né? Então, show. Como que é possível explicar essas transformações, né? Crise bancária e fortalecimento do capital industrial. A gente até então tem um fortalecimento sim do capital industrial hoje em dia, mas crise bancária não tem nada no enunciado falou disso. Deixa eu pular aqui. É saber mesmo, ó. Inovação toyotista foi uma coisa que a gente tem atualmente nas produções fabris industriais e regularização do trabalho formal. Tá difícil, hein? Até porque o enunciado mexe com um ambulante, um cara informal. E, cara, um ambulante não foi regularizado em nenhum contexto. E é difícil você ter a regularização dessa galera informal. Então você corta saber que não explica a transformação, não explica esse contexto. Sei lá, deixa eu ver aqui, ó. Diminuição do tempo de trabalho e necessidade de diploma superior. Além do enunciado não cobrir nada disso, se você for explicar isso fora do contexto, a gente sim tem... hoje em dia se pede diploma superior para muita vaga de emprego, né? Mas a diminuição do tempo de trabalho, eu só vejo cada vez mais as pessoas trabalharem mais. Então não tem sentido essa na D, emergência da globalização seria... A emergência da globalização, sim, tem muitos fatores que podem justificar esse enunciado, esse just in time de uma indústria, mas o ambulante trabalhando pra caramba e vendendo a produção da indústria e a expansão do setor secundário. Hoje em dia, a gente vive a expansão do setor terciário, gente. Todas as cidades, em sua maioria, 90% da produção humana está dentro do setor terciário, são os serviços gerais do seu dia a dia, sabe? O setor secundário, que é o industrial, ele não representa a grande maioria das cidades, das populações. E por eliminação, tu marca C, sabe? Impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. E no final de contas você termina essa questão assim: o que esse cara me falou e por que eu marquei isso e o que isso tá trazendo pra minha vida? Eu trouxe essa questão aqui para mostrar para vocês como que pode aparecer umas coisas brutais na sua prova e você não pode parar, perder seu tempo numa questão dessa. Você viu isso, você pula, você não perde tempo, porque até você conseguir formular conhecimento e até cortar essas alternativas aqui estranhas, leva tempo, gente, até cortar isso tudo. Então, viu que o treco não é direto, pula e seja feliz. Aí tem um gabarito comentado, vamos para mais uma do Enem. Olha, tá aqui uma questão que eu considero um pouco mais fácil, mais direta, que brinca com conteúdo melhor, mais compreensível para todo mundo e você aprende um pouco. Vocês leram o enunciado, né? Como eu faço questão, vocês que estão acompanhando as minhas aulas veem como eu faço as questões. Eu pulo pro autor e pulo pra pergunta e vou dando umas olhadas nas alternativas e só depois eu pulo pro enunciado, certo?
Então aqui, o cara aqui, trabalho das nações preparando-nos para o capitalismo do século XXI. Interessante, né? Tem cara de ser globalização. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de. Aí, show, vamos lá, o que esse cara deve querer. Aí eu vou dando mais olhadas rápidas na alternativa, linha de montagem de formação de estoque. E caramba, será que é no contexto de industrialização? Empresa burocrática, mão de obra barata, controle estatal e infraestrutura. Você sabe que já é de economia, globalização, industrialização, mas especificamente do que? Aí sim você pula para pergunta, para enunciado, e você vai procurar saber uma melhor direção, né? O carro esportivo, blá 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 blá, ó. Japão, Itália, montada indiana, um monte de país, o mundo inteiro. Inglaterra, filmado no Canadá, blá 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 blá. Teia global aqui, né? Uma coisa de globalização. Desfaça com o uniforme nacional que lhe for mais conveniente. Show, um monte de país fazendo um monte de coisa. Isso é um contexto atual da globalização. Sem dúvida, com certeza. E o que permite isso tudo acontecer, ilustrado no texto? Linha de montagem e formação de estoque? Nunca, né? Isso está mais dentro da produção da indústria, de uma indústria, mas todo esse processo acontecendo em vários países, em várias indústrias de vários países diferentes, não tem a ver com linha de montagem e formação de estoque. Isso não responde a pergunta, né? Porque está num contexto de globalização esse enunciado. Empresa burocrática e mão de obra barata. São coisa. Essa mão de obra barata aqui, as indústrias sempre vão querer, cara. Sempre vão querer reduzir o salário de você, mesmo você sendo qualificado, mesmo você tendo um diploma. Eles sempre vão querer reduzir de você. E empresa burocrática? Impossível. Sem lógica. Quanto mais desburocratizado, mais liberal for, melhor. A gente hoje vive dentro de um contexto muito neoliberal, né? Quanto mais liberal e sem intervenção estatal, mais essa quantidade de país participando da produção acontece. Controle estatal e infraestrutura consolidada. Infraestrutura consolidada é muito importante. Estaria correto essa parte aqui. Infraestrutura de logística, de comunicação, né? Mas controle estatal na maioria das vezes vai ser uma intervenção muito forte, vai complicar. Cada estado, cada nação tem a sua lei trabalhista, tem o seu jeito de gerir, né? Então poderia interromper esse fluxo de produção aqui. Na D, organização em rede e tecnologia de informação. Perfeito, né? Isso é uma resposta muito globalização e certinha. Se tu não tem as tecnologias que a gente tem na terceira revolução industrial e a logística que foi facilitada com elas aplicadas nisso aqui, isso aqui ia ser inviável. Então pressupõe sim essa D. Essa D é o gabarito. Gestão centralizada e protecionista econômico? Nunca, nunca. Se fosse centralizado, não ia ser descentralizado para tanto país, né? Então você, por essa lógica, consegue matar a questão. Vamos para mais uma. Dê uma olhadinha. Boom, a mágica aqui é a questão pronta, né? E vamos lá. Essa é uma questão que eu considero fácil. Se você erra uma questão dessa é porque você já estava fazendo 30, 40 questões, ou saindo da outra prova, ou saindo da redação, que o primeiro dia é linguagens humanas e redação, né? E você pode passar batido. Eu acho que essa questão, hoje em dia, o Enem não cairia mais, né? Porque o Enem deu uma puxadinha na dificuldade, mas é viável sim, como uma questão fácil. Pode cair sim. A chance, mais não caindo do que caindo, mas vamos lá. Gente, ela é fácil. Evolução das formas de transformar matéria-prima, beleza, dentro do contexto de industrialização, né? A gente passou pelo artesanato, manufatura e maquinofatura. Ele quer saber o que define um artesanato. Se trabalha com o ritmo da máquina? Nunca. Fonte de energia abundante? Fonte de energia abundante é tu usar carvão, energia elétrica, energia nuclear? Nunca, né? É uma pessoa, energia biológica, energia humana. Na D você tem. Realizava parte da produção por cada operário com uso de máquinas e trabalho assalariado. Você já está dentro de um contexto de primeira revolução industrial. Nunca. Tchau. Sai daqui. Na E tem interferência do processo produtivo por técnicos e gerentes com vista de determinar o ritmo de produção. Tá falando de uma terceira revolução industrial já com gerente o caramba. Nunca que um artesanato vai ter uma organização tão grande como essa, sabe? A B é o que melhor responde. Um contexto... trazer vocês para o mundo real. A produção de charutos em Cuba é uma produção artesanalíssima, é muito artesanal. Os operários endolam
o charuto, né? Quase que numa linha de montagem fordista. Vocês podem pesquisar isso depois e aprofundar sozinho. Só que no final de contas vai ter um processamento industrial, sabe? Vai estar dentro de um contexto de indústria. Então seria mais. É um processo artesanal, eu considero a produção de charuto urbano artesanal, mas só que bem maquinofaturado, sabe? Tem envolvimento de máquina sim. Então hoje em dia o artesanato hoje em dia é mais fácil ver no teu bairro, um alfaiate. O alfaiate do teu bairro é um cara bastante artesanal hoje em dia. Até é uma questão fácil do Enem. Marquei certo? É, acertei. Podia ter errado, sem problema. Uma pausinha pra vocês pausarem e fazerem também. Eu não vou nem marcar essa questão, gente. Olha a imagem e faz. Modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseava-se no quê? Autonomia do produtor? Nunca, né? Isso aí de cara você já pensa em Ford, né? Linha de montagem. Adoção da divisão sexual do trabalho. Se eu não me engano, isso aqui é uma moça, é uma mulher. Ela tá de lado, não dá pra saber, mas a maçã do rosto dela aqui, a cara dela, me indica ser uma mulher. E na verdade não tem divisão sexual do trabalho. As indústrias usavam a mão de obra mais barata. Então não importa se você é mulher, homem, criança. Pelo menos na primeira, né, gente? Como eu expliquei lá. Exploração do trabalho repetitivo, com certeza. Utilização de empregados qualificados. Qualificados poderiam ser qualificados dentro de certos cenários, mas isso aqui não pede muita qualificação técnica ou de ensino superior, né? Não, não é qualificado. Incentiva a criatividade do funcionário nunca, né? Poxa, um maçante demais. Me tracei, acertei. E essa aqui, ó. Essa aqui é uma questão muito boa, muito boa. Vamos lá. Essa é uma questão que resume bastante o contexto político trabalhista atual da tendência das novas revoluções industriais, né? Ele diz que no contexto tem uma mudança constante e afeta os processos produtivos nas empresas, né? E na esfera do trabalho, o que está mudando dentro do trabalho conforme o tempo está passando, né? Pelo autor aqui, ó, Sociedade em Rede, tu já sabe que está num contexto de revolução de comunicação, né? E de informatividade, algo bem característico da terceira revolução industrial. E antes a tendência era da assalariação do trabalho, você contratar a pessoa e pagar um salário para ela, e ela ser protegida nesse diálogo de quanto que ela ia ganhar, e socialização da produção é gente fazendo trabalho e não máquina, robô, a robotização, né? Só que a tecnologia da informação permite a descentralização do trabalho e aumentou a individualização. Verdade, né? Hoje em dia a gente tem gerente gerenciando o robô em algumas indústrias e tal. E descentralização das tarefas e coordenação em rede e tudo mais. É a tendência atual, gente. E o que isso traz de mudança para o trabalho? A gente vai marcando as alternativas. Aprofunda os vínculos dos operários com a linha de montagem sob a influência do modelo oriental de gestão. Isso está correto, mas não marca. Vou falar por quê. Por quê? Aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do desemprego crônico. O desemprego só aumenta e a desigualdade social é gritante. Se a desigualdade é gritante, não quer dizer que todo trabalhador vai ter condição de fazer teletrabalho, né? Então isso é uma utopia, essa questão não tem lógica. Não seria uma solução viável para o desemprego, né? Avanço do trabalho flexível e da terceirização como resposta de demanda por inovação. Olha, isso aqui tá certinho. A gente tem uma flexibilização do trabalho hoje. A gente tem, na verdade, a tentativa de reduzir ao máximo as leis trabalhistas e a proteção que ela traz para o trabalhador para conseguir permitir uma maior terceirização, sabe? Isso é menos prejuízo para o patrão e maior lucro para ele. Entendem? Autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho de especialista. Não vai substituir tão cedo especialista técnico e gestor. Esses caras aqui não cortam. Essas máquinas substituem o empregado menos qualificado, mas os mais qualificados não vão rodar na nova revolução que a gente está vivendo aí, né? Fortalecimento do diálogo entre operário, gerente, executivo, cliente. Cada vez mais vocês podem acompanhar nos jornais a grande... Como que eu posso botar um adjetivo bom aqui? Você tem... Estão cada vez mais agredindo as leis trabalhistas, gente. A gente está se transformando cada vez mais em meros mortais, sem direito a nada. O capital tá acima da gente, sabe?
É difícil você conseguir ter um lugar onde você possa discutir o seu salário e a sua qualidade de vida como empregado, né? Tá vendo que ficou entre essas duas aqui, né? Na esfera do trabalho, essa A tá certa, gente, porque com as linhas de subinfluência. Os modelos orientais de gestão é o toyotismo, e você tem um aumento sim do vínculo do operário. O operário toyotista, ele é um cara bastante qualificado e muito com total noção do que tá rolando ali na produção fabril. Só que ela não vai responder a pergunta, porque o enunciado todinho falou de flexibilização, descentralização, individualização, comunicação em tempo real. Então isso responde mais a essa terceirização que é apontado aqui, ao trabalho flexível, sabe? Então a C é a correta porque está no enunciado, mas a A tá correta também, mas não responde a pergunta. Então fiquem ligados, fiquem espertos. Já deu 20 minutos de resolução de questões, e isso na vida real já teria minha 1h10 de aula com vocês, né? Então eu vou fazer só mais uma muito importante sobre a primeira Revolução Industrial, que cai constantemente no Enem. Eu queria que vocês pegassem essa ideia. Vou procurar aqui pra vocês. Essa questão aqui é a questão mais bonita que eu já fiz na vida, dentro de geografia humana. E essa questão aqui faz vocês perceberem como que o mundo hoje é o mundo hoje. O Hobsbawm é um historiador do caralho. O cara é muito bom. Ele é gigantesco. Desculpem o palavrão, mas ele não tem outra nomeação pra ele. Ele é um cara que percebe as coisas que aconteceram no mundo de forma muito intensa, né? E segundo o historiador Eric Hobsbawm, eu vou até ler a questão com vocês. A Revolução Industrial, sob qualquer aspecto, foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades, e foi iniciado pela Grã-Bretanha. Eu falei pra vocês isso na aula teórica, o primeiro gráfico que eu apresentei lá, a importância histórica, o quanto que mudou a vida do homem, a Revolução Industrial, né? Então, com relação a esse excerto, assinale a alternativa incorreta. Isso já caiu no Enem. Isso aqui é da UDESC, né? Até mais próximo aí do sul, do Rio Grande do Sul, né? Tá na região sul. E pra vocês verem como é uma questão boa que te faz pensar. Ele quer a incorreta, né? Não ocorreram movimentos de resistência dos trabalhadores às novas formas de trabalho estabelecidas pela Revolução Industrial. Mentira, já chamo, tchau, boa noite. Só que ocorreram muitos movimentos de resistência. Nenhuma mudança humana é acompanhada sem guerra, sem revolução, gente. Sem pedir, sem você argumentar e se defender. Então ocorreram sim muitos movimentos. A A é a alternativa. Agora eu quero que vocês prestem atenção nas outras. Essa B aqui, ó, propiciou o surgimento de novas formas de organização de produção de bens, sendo que o sistema fabril tornou-se preponderante. Perfeito. Isso aqui só se intensifica, né, gente? Essa C aqui é maravilhosa. Vocês sabiam que o tempo hoje em dia existe a partir da Revolução Industrial? A marcação de tempo não é mais natural, galera. Até então eram todo mundo regulado pela produção da natureza, a agricultura, e a mudança natural do tempo ditava as coisas. Só o tempo existe a partir da Revolução Industrial, cara. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que maravilhoso. A gente passou a marcar o tempo porque o apito da fábrica manda. Tá corretíssimo. E essa D aqui, ó. Perfeita também. O espaço físico você consegue controlar o trabalhador daquele espaço físico, né? Perfeita. E a E, entre as principais inovações, vamos ver... Submovida a tração animal, a força da água pelas máquinas a vapor. Certinho, tá definindo a primeira Revolução Industrial, né? E a A é a incorreta, gente. E eu termino aqui a aula de exercícios com vocês. E tchau, tchau, bons estudos.